que acontece? Nem todo mundo tem condição de comprar um computador top de linha que você pode utilizar as configurações gráficas, por exemplo, do Windows no último. Então, o que eu costumo fazer com os computadores que eu pego e arrumo? Eu pergunto para o cliente se o cliente tem intenção de ter o computador para uso pessoal, para estudos ou para utilizar softwares mais pesados. Se é apenas para entrar no Facebook, para acessar um Twitter, para ver um vídeo no YouTube de vez em quando, usar o pacote Office, eu deixo ele do jeito que ele está instalado. Mas quando o cliente falar, eu quero para jogo, quero para entrar em sites que são um pouquinho mais pesados, né? Site de jogos. Ou eu quero utilizar para ver vídeos. Então eu aumento o desempenho do sistema operacional, do computador. E se a gente vê pelo gerenciador de tarefas, essa máquina aqui, a quantidade de processamento que ela está utilizando, a memória física, quantidade de CPU 100% e a quantidade de processos que estão ligados. Tratando-se de máquina virtual, essa máquina virtual aqui ela está com um desempenho reduzido, não é um computador padrão, um computador de loja, tá ok? Então, ó, ele está com 1 GB de memória RAM, do jeito que eu instalei ele. Mas ele emula o meu processador. A minha máquina física tem esse processador. Tá ok? Então vamos alterar algumas coisas. Primeira coisa que eu altero. Gráfico. Personalizar. Eu coloco sempre o tema clássico do Windows. Porque aqui no tema clássico do Windows ele já vai diminuir toda a utilização de processamento e de memória para o gráfico do sistema. Então ele já ganha um pouco de desempenho. O uso do processador, a quantidade que já foi. Estava em 100%. Então ele já não tem mais a preocupação, o sistema operacional, de manter uma qualidade, um padrão 3D, sombra, um monte de coisa que prejudica, de certo modo, o desempenho do sistema. Então isso eu fiz só alterando o gráfico, né, a utilização dos gráficos, que deixa o Windows mais bonitinho. E ele já aumentou um pouco o desempenho. A barra de idiomas é outra. Eu coloco para mostrar e clico em configurações e deixo sem a barra de idiomas. Tá ok? O Windows ainda tem algumas coisas que ele faz por automático que reduzem o desempenho dele. Esses menus aqui, ó, ele fica alterando constantemente conforme você vai utilizando. Ponto de partida. Então eu removo tudo, tá ok? Os ícones eu já deixo os ícones pequenos. Direito do mouse, exibir ícones grandes, médios ou pequenos. Aqui eu clico em propriedades. E ele já vem, ó, armazenar e exibir os programas abertos recentemente. Coloco não. E itens abertos recentemente também não. Já reduz um pouco do processamento, que no caso aqui estaria emulando um Windows em um processador. Então estou utilizando 2 Windows em um único computador ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. Né? Então aqui ó, no menu iniciar já não tem programa nenhum aberto. Se eu quiser instalar algum programa ou deixar lá na área de trabalho, como jogos por exemplo, aí eu venho aqui e deixo o jogo lá salvo para sempre que eu quiser. Ó, paciência, clico com direito, aí eu clico no fixar no menu iniciar. Aí eu vou lá e tenho esse atalho, no caso, no menu iniciar. Evito deixar um monte de atalho aqui na minha área de trabalho, porque vai estar tudo aqui. O que eu utilizo, fica tudo aqui. Tá ok?
Então agora o próximo passo o que, que é? Baixar o navegador padrão que você utiliza. Para deixar o computador mais rápido, não é recomendável o Chrome. Mas também o Explorer é de doer, né? O Explorer também não ajuda na internet. Então eu recomendo utilizar o Opera, porque ele é mais leve, não utiliza tanto processamento, não utiliza tanta memória, embora seja um pouquinho chato para quem vai iniciar a utilizar ele. O Firefox já foi muito bom, hoje em dia já não está tão bom assim. O Chrome ele utiliza demais o computador. E a gente vai fazer testes com o Chrome, como se trata de uma máquina para testes e para desenvolver o aprendizado. Então a gente vai pegar o que mais puxa do sistema, tá ok? Então a gente vai no Google, baixar o instalador do Chrome, instalar o Chrome e fazer já os testes no sistema. Vamos fazer o download como navegador padrão, aceitar e instalar. Então ele vai baixar o Chrome, vai demorar um pouquinho, até mesmo porque a internet aqui não está tão rápida assim, vamos dizer dessa forma. Clico em executar, ele já vai fazer um download e fazer a instalação do Chrome. Aí nós vamos começar a utilizar esse sistema para fazer testes. Terminando de instalar o Chrome, aí o que eu vou fazer? Para a gente não perder tempo, vamos continuar então com a aceleração do computador. Vamos dizer assim. Aqui no computador eu já posso clicar com direito, posso mostrar ele na área de trabalho, que facilita para mim. Mostro o computador, porque quando eu quiser olhar alguma coisa no computador ou nos documentos, eu já tenho aqui o atalho que agiliza, né? Então vamos clicar com direito no computador e tem propriedades. Nas propriedades do computador você vê tudo que está instalado, no caso, o principal, que é o processador, quanto de memória que tem e o sistema operacional. Mas aqui, configuração avançada do sistema é o que tá onde está a chave de como o seu computador vai funcionar. Clica então no configurações avançadas do sistema, isso para o Windows 7, ok? Já finalizou a instalação do Google, né, do Chrome? Vou minimizar aqui para a gente continuar nessa parte. Desempenho, perfis de usuário, inicialização e recuperação. No desempenho, já tem aqui tudo que o Windows faz para o seu computador ficar, no caso, bonitinho. Eu clico em ajustar para obter melhor desempenho, que ele desmarca todas as caixas, depois personalizar. Aí, né, para vocês verem como eu não estou mentindo, ó, propriedades, avançadas de sistema, configuração de desempenho. O que eu deixo apenas miniaturas em vez de ícone, retângulo nas seleções, porque senão fica aquela coisa todo quadriculado, fica pixelizado, fica horrível. Fontes de tela, contornos arredondados e sombras, só esses 4 itens. Na máquina virtual vou fazer a mesma coisa. Aplico, dou OK. Depois eu vou para inicialização e recuperação do sistema. Por quê? O Windows, conforme você vai utilizando, ele vai gerando arquivos e relatórios dentro do sistema para caso se ocorrer alguma falha. Então vamos supor, está tudo bem, o dia inteiro está utilizando o Windows e não teve nenhum problema. Ele está lá utilizando memória, utilizando HD e utilizando processador para gravar esses relatórios. Então, não gravo,
evento de log de sistema, tá? Deixo 100, tá ok? E dou ok. Só nessa modificação eu já ganho bastante desempenho no Windows. Tanto é que máquina virtual dentro de um outro computador e ele consideravelmente rápido. Agora vamos ao Chrome. Vamos melhorar aqui a tela. 1024 para 628. Porque dessa forma a gente consegue visualizar pelo menos o navegador por inteiro. Primeiros passos eu fecho. Aqui é a primeira utilização do Google. Por que que eu abri o Google e por que que a gente vai iniciar já falando dele? Vamos visualizar o que? Iniciar gerenciador de tarefas, processos. Tem 3 processos só do Chrome. Quantidade de utilização de memória. Só o Chrome. Se eu clicar em desempenho, monitor de recursos, ele vai me trazer os vilões. Então, visão geral, perform é esse gerenciador, né, o monitor de recursos. Quem está utilizando bastante CPU e quem está utilizando muita memória. Olha o Chrome, quantidade de memória que o Chrome utiliza. Tá ok? Esse é um dos fatores que deixa um computador que você acha que o computador está lerdo, tá lento por causa de alguma coisa. Não, às vezes você está utilizando 3, 4 abas no Google Chrome. Uma está no YouTube, outra está no Facebook, outra está em um joguinho da internet. E você não sabe porque o computador está lento. É o Chrome. 70% de certeza. Aí agora a gente vai partir para os vilões, que são os downloads. Vamos fazer no download no Softonic. Baidu Antivírus, download grátis. Já que é para testar e carregar o computador, vamos carregar com classe. Baixar no Softonic. Bave Pro Setup Mini. Vamos instalar o Baidu. Gratuitos, Baidu Antivírus, instalar. Aí você clica em instalar, né? Instalação personalizada, pasta, participar do programa de experiência Baidu. Você pode selecionar a pasta que vai instalar. Instalar completo. Vai começar a instalação. Vamos editar, né? E já que estamos testando, RAW 123. Esse aqui é uma beleza. Esse aqui tem muita gente que gosta. Baixar o atalho dele. Se é atalho, vem como exe, executável. Então o Baidu Antivírus foi instalado.
instalar o HAL. Então já foi instalado e definir como página inicial, lógico. Então já instalamos o Baidu, HAL 123. Vamos dar uma olhadinha no painel de controle para ver como é que ficou. Então tá o Baidu, HAL 123 instalado. Vou reiniciar o computador. Só para ver se ele vai afetar alguma coisa no computador. Vou navegar na internet, deixa ele iniciar. Então o Baidu já iniciou. Deixa eu sair dele que ele é muito chato. O Torrent já iniciou. Olha a lentidão de quantidade de coisa que inicia com Windows, porque eu instalei e nem terminou a inicialização do sistema operacional, já iniciou o Torrent Baidu. E já está tudo instalado, que era o que eu queria. Vamos remover. Desinstalar o HAL. E nada de desinstalar o programa. Aguarde o fim da desinstalação atual. Vamos apelar. Existe um programa criado exatamente para esse tipo de coisa. Revo Uninstaller. Vamos no baixa aqui. Ou melhor, deixa eu ver se eu vi ali Ultra Downloads. Super Downloads. Vamos baixar o Revo Uninstaller do Super Downloads para remover as coisas que eu não quero no meu computador. Clique aqui para fazer o download. Então vamos clicar. Se o site está mandando, a gente clica. Baixei o Revo. Vou instalar o Revo. E executar ele. E o HAL está lá. Baidu também. Se eu tentar desinstalar por aqui, ó, aguarde o fim da desinstalação. E não desinstala nunca esse trem. Então aqui já apareceu o HAL, o Baidu, o Torrent, o Revo, tudo que eu instalei, correto? Vamos clicar no HAL. Desinstalar. Aí aqui eu coloco modo avançado, porque ele vai incluir tudo que o sistema instalou. Pasta, log, perfis de usuário. Ele vai procurar
tudo que foi criado pelo sistema, pelo HAL, né, por esse programa do capeta, e vai desinstalar. Então, se você tem algum problema com instalação indesejada, quer desinstalar o HAL sim, ele vai abrir novamente uma janela para desinstalar. O Revo Installer é uma das melhores opções. Desinstalou o HAL. E além de desinstalar, ele ainda vai abrir uma outra janela com tudo que o sistema tinha instalado, né? Tudo que o aplicativo tinha instalado. Avançar. Então ele criou no C2.teste, ó, appdata, roaming e as pastas que foram localizadas. Eu clico em excluir para ir para o passo seguinte. Quando reiniciar, ele desliga, ele remove. Finalizei. Agora vamos para o Baidu. Desinstalar o Baidu, sim. Avançado. Ele vai fazer uma busca minuciosa no computador de tudo que foi instalado. Então eu aconselho, se você instalou alguma coisa no seu computador que você não queria ter instalado, mas na hora que você baixar um aplicativo, leia passo a passo antes de clicar em Next, antes de clicar em aceitar. Leia, porque às vezes tem um ignorar ali no meio para você não instalar um software mal intencionado. O Baidu ele cria um pouco mais de pasta por ser um antivírus, ter muita coisa instalada. Desinstalar para a proteção. Aí o próprio desinstalador, né, executável da desinstalação do sistema que você instalou antes, sem a necessidade, ele vai remover as pastas, mas ainda assim, se ficar qualquer resquício desse aplicativo, o Revo remove. Desinstalação concluída, avançar. E os meus programas, ficou só os programas no caso que eu utilizo. E os indesejados eu já removi. Aqui foi o tanto de registro que o Baidu criou. Tudo isso é registro do sistema. Ele criou tudo isso de registro. Marco tudo e excluo. Ele vai apagar todos esses registros. Avançar. Mesma coisa. Ó. Até em roaming ele marcou. Ele criou coisa. Marcar tudo, excluir. Esses ele não consegue a não ser que eu reinicie o sistema. Finalizado. Consegui remover os aplicativos do meu computador. Existe também uma forma de você iniciar ou não aplicativos que você quer, que na hora que você liga o Windows ele já inicia com Windows. msconfig. Não esquece disso, ó. msconfig. Letra M, letra S e abreviação de configuração, msconfig. Enter. Ele vai abrir uma configuração de como o seu sistema operacional, que seria o Windows no caso, funciona. Os serviços que inicializa
E os programas, ó, o torrent marcado. Serviços, eu vou ocultar primeiro os do Windows, né? E as informações do Google, eu vou desmarcar também. Aplicar o torrent, aplicar, ok. E vou reinicializar. Vamos aguardar a inicialização do Windows. Por qual motivo eu fiz as instalações e desinstalações? Para você ver que tem como você recuperar o seu computador antes de decidir formatar. Então lá já foi, instalei os programas que eu não queria, instalei os que eu queria. Com o Revo eu consigo desinstalar os indesejados, mesmo que seja de uma forma forçada. Mostrei como deixar o seu computador, embora não tenha uma configuração muito forte, né? Como deixar o seu computador um pouco mais rápido. E eu vou mostrar uma outra informação agora. Conforme você vai instalando, desinstalando programas, conforme você vai colocando e tirando fotos e vídeos e arquivos do seu computador, o seu HD vai criando, no caso, o que chamamos de fragmentos, ou seja, ele deixa algumas partes desses documentos, desses arquivos, no HD. O que implica isso? Quando você coloca uma outra informação no seu HD, ele vai separar essa informação para que caiba no espaço. E ficam fragmentos. Com o passar do tempo, esses fragmentos vão deixar o seu computador mais lerdo. Por quê? Vamos supor que uma informação que você tinha colocado anteriormente estava aqui. O disco está girando de forma rápida. Você removeu essa informação que estava aqui, colocou outra informação e ficou um pedacinho dessa antiga informação aqui. Então ele dividiu, colocou parte aqui, pulou o fragmento e colocou outra parte aqui. Então ele vai realocando todas as informações de forma aleatória. Quando você vem com o botão direito do mouse em cima do seu HD, clique em propriedades, ferramentas, depois desfragmentar, ele vai reorganizar esses arquivos para você, deixando a sua navegação muito mais rápida. Tá ok? Vamos analisar o disco primeiro. Eu acho que não deve ter fragmentado, até mesmo por se tratar de uma máquina virtual, não deve ter causado muito estrago essas instalações e desinstalações que eu fiz. 4% fragmentado. Esses 4% fragmentado foi apenas de algumas coisas que eu fiz. Eu coloquei o quê? 4, 5 aplicativos indesejados e removi esses aplicativos. Já criou 4% de fragmentação. Então, conforme você utiliza o computador por uma grande quantidade de tempo, vai quadruplicar isso aqui, vai ficar um valor imenso. Então, você vai e desfragmenta. Ele vai realocar essas informações, deixando, por exemplo, os seus programas instalados em um mesmo lugar. Quando você for utilizar um Windows, ele vai visualizar esse programa de forma muito mais rápida. Então, essa seria, no caso, uma outra opção para você deixar o seu computador rápido. A gente consegue melhorar o desempenho do computador. Tá ok? Próximo vídeo que nós iremos gravar é de emulação de videogame. Como que você consegue jogar jogos de fliperama, por exemplo, os jogos antigos de fliperama, no seu computador. Até o próximo vídeo, então. Dê like se você gostou do vídeo. Mantenha sempre atualizada as nossas informações aqui das nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, no YouTube. Até o próximo vídeo. Eu vou informar quando tiver um novo vídeo pelas redes sociais, ok? Então até o próximo.